Boa noite. Sejam bem-vindos. Como passaram cada um de vocês? Não foi de viagem, irmão Zaqueiro, vocês? Tinha passar rápido ontem, foi quarta-feira, tivemos culto, foi ontem, mas chegou rápido ontem, foi até amanhã, se Deus permitir, Chico, a gente nem vê. Não é fácil não. Estamos tocando, estamos aqui. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Vamos ouvir uma aqui na luz, não sei se vocês estão enxergando. 314, 315, 372. Esse 372, primeira vez que eu vi cantar ele foi na igreja lá que vocês eram. A primeira vez que eu vi cantar ele. Aí não fui. Então vamos cantar orar. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecendo ao Senhor por ter permitido mais uma vez nós aqui na tua casa, esse culto aqui, para a glória do teu santo nome, os que estão aqui presentes, nós, os que estão visitando, e também agradecemos pela presença deles, agradecemos o ar que estamos respirando, o fôlego de vida, desde que nós viemos nesse mundo, desde criancinha, desde que nos saímos do ventre de nossa mãe, esse fôlego de vida está longe. Tudo por causa de Ti, por quem nos sustentando. Pedimos em favor dos filhos que vamos cantar. Possamos, Senhor, cantar com o coração voltado para Ti, não somente honrar com a boca, mas com o coração, a alma. Pedimos em favor dos que estão presentes aqui, os que não vieram, os que estão vindo. Pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, das igrejas, nossos irmãos em Cristo, espalhados por toda a face da terra, paisando aqueles irmãos que nós não vamos ter o privilégio de conhecer, mas vamos conhecer na glória. É isso que nós agradecemos a Ti. Em nome de Jesus, nós pedimos e em nome dele agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Boa noite. Vamos começar com o hino 314. Boa noite. Consolação. A respeito de ontem, já pedi perdão para o pastor. Ontem era dia da escala de eu que está pregando com ele. Aí me pediram para me levar a pedaço da ilha, mas eu falei para a faculdade. E eu fui, e por 2 ou 3 vezes eu ia pegar o celular para mandar mensagem para o pastor que eu estava presente e uma coisa ou outra eu não fiz, aí depois acabei esquecendo. Eu fui lembrar, uma hora da noite lá. Peço perdão para Deus e não ter que comunicar. Agora você está perdoado. Peço perdão. E aprendemos com o pastor Luiz. O pastor Luiz, quando eu falei de pedir a alguém pedir perdão, ele está perdoado. Não deixa de problema, não, isso aí não é verdade. Não, esquece de nada, não. Está perdoado. Que consolação, estou seguro, o título do livro.
Amém. Amém. Então, sem demora, vamos convidar a pastora Vanessa para trazer a mensagem que Deus colocou no seu coração. Eu vou pedir ao irmão Daniel Martins para chegar aqui e faça a oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Graças te damos especialmente pela salvação do Senhor Jesus Cristo. E neste momento viemos te rogar a Tua bênção sobre a Tua igreja, ao ouvir a Tua palavra, a todos que aqui estão. A Sua bênção sobre o irmão Natalino, pastor, não só neste momento, mas em todos os momentos da sua vida. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. É em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Uma boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Faz tempo que eu e minha esposa estamos marcando para vir para cá e a porta fechada. Mas hoje Deus nos trouxe. Nossos irmãos, nossos companheiros de viagem, sempre quando é por Rins, viajar em outros lugares, irmão Saqueu e irmã Alice. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Quando recebemos a notícia do convite, ficamos felizes. Nosso carro, 0 km do ano 90, tivemos probleminhas, caminho difícil de nós pegarmos estrada. Mas falaram, vai ser resolvido. Mas Deus falou, não, vamos certo mesmo, então o carro está bom, olha, vamos escolher. Deus preparou nosso irmão Zaqueu, não disse, que aproveitamos nos desfrutar dessa alegria, desse fervor entre os irmãos aqui. E é um prazer. Antes de ontem, o pastor Antônio e o irmão Dolores, eles estiveram conosco, esposaram o dia anterior. Foi na terça que eles vieram, na segunda. Isso, eles esposaram. Então, isso, na quinta, isso é verdade. Falamos, olha, por favor, esse irmão controla uma série lá, deixa uma oração para ele. E nós sabemos nós que nos encontrarmos aqui. Eu conversei com ele hoje à tarde, você acha? Coincidência, né? E é um prazer. E também uma rosa para receber a Nanda, o João. É uma alegria para todos nós. Irmãos, nosso estudo de hoje, com licença da igreja, o assunto é sobre a santificação prática. E eu convido vocês que abram as suas Bíblias, já em Romanos capítulo 6, versículo 11 a 23. Para fazer a carteira, faz ajuda. Eu gostaria de gravar o estudo. Está gravando também aqui, eu mando para você. Vamos fazer isso. Gravando na câmera aqui. Eu vou deixar essa coisa não passa. Eu mando para você. Desculpa. Você vai no YouTube e daí eu passo.
Vamos então, irmãos, capítulo 6 de Romanos, verso 11 a 23. O assunto nosso hoje aqui, na igreja, é a santificação prática. A partir do momento que nós fazemos o nosso casamento com Cristo, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente passa por uma nova vida com Ele. A vida antiga foi crucificada com Cristo na cruz. A natureza adâmica. E em Cristo nós passamos a ter uma nova natureza, a natureza espiritual, a natureza de Deus em nossas vidas. E a partir do momento que o crente em Cristo fez o seu casamento com Cristo, a vida dele, cada dia que passa, vai mudando espiritualmente. Procurando agora viver para Cristo, andar com Cristo e ter cuidado com o sistema deste mundo. E quanto mais passa, mais pior está ficando. Tanto pecados, injustiça, corrupção de todas as formas, não é verdade? Tantas coisas ruins têm acontecido nesse mundo, violências, guerras. Por multiplicar o pecado, o amor de muitos está se esfriando cada dia. Hoje, nas famílias, em todo lugar. E hoje a igreja é um lugar que tem que ser um lugar consagrado a Deus. Mas nós também temos lutas na igreja. Temos bastante lutas. Em todo lugar temos lutas. Mas o crente, ele tem que estar em comunhão com o Senhor cada dia. Buscando a Deus em oração. O crente tem que estar orando e vindo em oração. Porque o mal, cada dia que passa, está pior. E Deus fala, já vou adiantando, o apóstolo Pedro, para os cristãos, para todos aqueles que já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, e de ser completo em nossas vidas. Porque Deus diz: eu sou santo. Está lá no capítulo 19 de Levítico. Deus fala que ele é santo. Tá? E o crente em Cristo deve ter uma vida de santidade. O que significa santo? Santificação, santidade é separação. Ter uma vida agora consagrada a Deus, para serviço e viver para Deus, para aquele que é nosso dono. Porque nós somos agora uma propriedade dele, adquirida por um alto preço, pelo sangue de Cristo. Então, assim tem que ser o cristão. Vamos deixar a Bíblia falar. Capítulo 6, verso 11 em diante. Vamos fazer uma leitura aqui. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado. Capítulo 6, verso 11 em diante de Romanos. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. A primeira recomendação de Deus: estamos mortos para este mundo, mas vivo para Deus, para viver segundo a vontade dele. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Assim que tem que ser a cristão, em toda a sua maneira de viver neste mundo. Por quê? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer,
servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros, nossos corpos, para servir a imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Uma paradinha aqui. O pecado envergonha. O pecado tira a paz da vida da gente. O pecado faz a gente sofrer. E acima de tudo, ofende a Deus. Aquele que tanto nos amou e deu seu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer pelos nossos pecados. Olha o que ele passou na cruz. A lei que era para nós, para punir, para condenar com justiça, porque a lei é perfeita, a lei é justa, a lei é reta. Cristo tomou o nosso lugar, Cristo nos substituiu, Cristo deu a sua vida por nós pecadores. Vocês já imaginaram, parando para pensar, o que Jesus Cristo suportou na cruz? O que ele suportou nas mãos dos inimigos, da perversidade dos homens pagãos e dos seus próprios os judeus? A dor, a humilhação que ele suportou, aquele escravo nas mãos e nos pés, aquela coroa de espinho pingando na cabeça, nas frontes dele, que dor terrível que ele suportou, por amor a você, por amor a você, por amor a nós, para que eu e você não fôssemos condenados ao inferno, à geena eterna. Ele suportou todo o inferno, vamos dizer assim, em nosso lugar na cruz do Calvário. Agora, teria coragem o crente e a crente em Cristo relaxar-se, fazer coisas que Deus não aprova nas nossas vidas? Tudo já está na conta de Cristo, Ele já pagou a lei, já comprou dele. Vamos fazer o que nós queremos? Não. A nossa vida tem que mudar. E nós também temos que ter um sentimento no nosso coração. A nossa salvação não custou barato, não foi de mão beijadas. Ele sofreu dor por amor a você, o sofrimento. Ele merece de você o seu amor, a sua dedicação, a sua gratidão, o seu respeito para com Ele. Quando você está nesse espírito, porque sabemos que temos todos os tentações e todo tipo de pecado nesse mundo, mas quando você está apegado em comunhão espiritualmente com o seu Deus, olha, essas coisas não mexem em você. Porque dói. Quando alguém da sua família está sofrendo, você sente na pele. Quando alguém está com uma enfermidade terrível, é como se você estivesse, você sofre. É o mesmo Espírito que nós temos que ter com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele suportou. Ele sendo santo, perfeito, quem dentre vós me convence de pecados? João 8,46. Ele entrou toda aquela natureza adâmica, que foi de meia dúzia, de 1000, de 10 mil, de toda a humanidade sobre aquele corpo perfeito, que peso terrível naquela vida perfeita. O homem ainda tem coragem de ofender, de relaxar. Quando fala do cristão, vamos ser mais espirituais. Crentes carnais, crentes espirituais. Esforçamos para sermos crentes melhores para a glória de Deus.
É assim que nós temos que ser. Porque a sua salvação, para você, foi de graça. Foi um presente de Deus. Mas para isso acontecer, foi preciso Cristo pagar por ela, para te oferecer de presente. Ele merece todo o teu amor, toda a tua dedicação, todo o teu carinho por Ele. E aquele espírito, eu não quero machucá-lo mais, que eu já machuquei com a minha vida, que Ele suportou, da minha natureza sobre Ele na cruz do Calvário. E essa vida, não só você tem a sua vida eterna garantida por Ele, pelo sangue de Cristo, mas a tua fidelidade, tua dedicação vai ser recompensada no dia do Senhor. Mas nós devemos fazer tudo por amor a Ele. Preocupar-se com os nossos próximos com amor. Pensar nas almas que estão em muitos lugares que precisam de Cristo. E você tem irmãos que vai longe pregar o Evangelho, que vai levar Cristo, vai ajudar as pessoas, levar Bíblias e ajudá-las a conhecer o Evangelho que salva. Isso é o amor. Esse é o Espírito de Cristo na sua vida, quando você está se preocupando de ocupar a sua vida enquanto está aqui, para a glória de Deus. Agora não é hora de descansar. O nosso descanso eterno é no futuro, no reino de Cristo. E ele diz aqui agora, continuando agora, no verso 20: porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas em que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. O fim do pecado é a morte. E dela nós estamos livres. A lei já não vai mexer conosco, porque já está colocada em Cristo. Mas cada dia nós devemos estar obedecendo e guardando de Deus a palavra do Senhor nas nossas vidas, como disciplina. Que enquanto nós estamos nesse corpo de carne e osso, estamos sujeitos de ofender a Deus nos nossos comportamentos. Não temos mais prazer, nem queremos, não temos desejo mais nessas coisas pecaminosas, de qualquer tipo de injustiça, de desonestidade, de dar prejuízo para os outros. Esse espírito nós não temos. A gente falha. Mas quanto mais você guardar a palavra de Deus na sua vida como um salvo em Cristo Jesus, mais você vai ser abençoado. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, se for preciso, dar-te-ei a coroa da justiça. E Deus é fiel, porque Ele promete, Ele dá. Mas depende agora da tua fidelidade como um salvo em Cristo, vivendo Jesus nesse mundo. Porque não é só com a boca que você prega a Cristo, com a sua vida no meio desse mundo em desordem. As pessoas vão ver diferença, a marca de Cristo na sua vida. Essa aqui é a verdade. Continuando. Mas agora, tendo sido libertados do pecado, do domínio do pecado em Cristo Jesus, e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna completa na vida de Cristo. Quando nós vamos sair desse corpo do pecado, vai ser executado, está condenado. Mas no dia do Senhor eu vou voltar. Graças a Deus, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, vamos ressuscitar. Nós vamos estar ali como o saudoso irmão Félix, está sepultado, está tranquilo, como se estivesse dormindo, tranquilo, seguro, porque ele sabe que no dia do Senhor o Espírito vai voltar naquele mesmo corpo, mas diferente, igualzinho de Cristo, perfeito, para estar com Cristo para toda a eternidade. É o momento, é o dia que nós mais desejamos estar com Cristo. Aqui nós temos só lutas, ver somente coisas que nos cansam, mas nossos olhos não tiram do Senhor. Quanto mais nós vivemos com Deus e para fazer a vontade dele, mas temos desejo de viver aqui, porque estamos sendo úteis. Para tirar os olhos do Senhor e olhar para esse mundo, é melhor partir desse mundo. O mundo entristece a gente. O mundo está deixando por desejar. Em tudo. Por multiplicar o pecado, o amor de muitos está se esfriando cada dia que passa. E ele diz aqui: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus
é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a vida eterna está garantida. Que ninguém tira de nós. Está segura. E nós estamos guardados no poder de Deus em Cristo Jesus, como está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Nós estamos protegidos e guardados nele, não em nós mesmos, cuidadinho de nós, mas no poder de Deus. O pessoal leu aqui, 1 Pedro 1,15, pode ficar nem onde se encontra mesmo. Mas como é santo, eu já tinha citado, mas como é santo aquele que vos chamou, Deus, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, não em parte, não naquilo que eu quero, mas em tudo como Deus espera na sua vida. O crente, quando tropeça, ele chora. Graças a Deus que nós temos um advogado. Se confessarmos com sinceridade, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel para isso. Mas o crente, quanto menos desagradar a Deus, é melhor para você mesmo. Mas graças a Deus por Cristo, Ele está intercedendo por nós. Em toda a vossa maneira de viver. Eis a extensão da nossa santificação. É para atingir tudo em nossa vida. Fomos santificados, como já falei no início, separados e dedicados para o Senhor, não mais para nós, não mais para este mundo, para o sistema deste mundo pecaminoso. Agora nós pertencemos a Deus. Nós vivemos para o Senhor, somos propriedade dEle, e o instrumento nas mãos dEle, para Ele poder nos usar. E nunca devemos nos atrapalhar a isso. E Ele deseja, Deus deseja possuir-nos, não deixando nada para o domínio do pecado e do mundo. Para este mundo nós estamos mortos. Nós vivemos no mundo. Trabalhando hoje, eu estou também aposentado. Aposentei na prefeitura de Santa Cruz. Como o irmão trabalhou militarmente falando, hoje está aposentado. Deus o abençoou. Olha, a responsabilidade do irmão lá, em Cristo, era muito mais do que, não de todos, de muitos colegas, porque nem todos eram ainda convertidos lá, não é? Mas vamos orar por eles precisam de Cristo, porque o poder não salva ninguém, né, irmão? Quem salva é só Cristo. É um trabalho glorioso, mas eles precisam de Cristo. E muito mais ainda, eles estão em perigos, enfrentam perigos. Só Deus pode protegê-los. Tem que estar preparado. Continuando. Então Deus deseja possuir-nos, não deixando nada para o domínio do pecado e do mundo. Por isso que está escrito em Romanos 6,14, que onde nós estamos estudando. Ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, não pode mais ter domínio sobre vós. Se o pecado tiver domínio, em vez do Espírito Santo ter domínio na sua vida, é o pecado que está vencendo vocês em tudo, ou eu, seja quem for, mau sinal. O crente peca, mas não vive mais na prática do pecado. Ele vigia, ele tem cuidado, mas ele tropeça. O mundo vive desejando as coisas desta vida, todo tipo, mas o crente, a atitude do crente em Cristo tem que ser diferente. Se ele ama mesmo Cristo, se ela ama mesmo Jesus Cristo, e sente na terra o que Jesus suportou, passou na cruz por amor de você e de mim, para nos livrarmos do inferno, da condenação eterna. Por isso que a Bíblia convida a todos aqueles que ainda não tomaram suas decisões: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. É agora, não é para amanhã, não é nem para ontem, é hoje. Porque Cristo está às portas. E nós não sabemos do dia de amanhã.
Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações. Deus apela por você, que tem amor, toma a sua decisão. Diga sim para Jesus hoje. Prepare-se para viver, mas prepare-se também para partir a hora que chegar. Que vem a hora que você não espera. E os crentes em Cristo estão esperando a Cristo, como se eles tivessem que voltar no dia de amanhã. Ou daqui uma hora, daqui meia-noite. Sabemos que ainda demora um pouco, porque o anticristo vem aí. Ainda tem 7 anos, das 70 semanas, 7 semanas, para ser cumprido. Ele pode buscar a gente a qualquer hora, né? Exatamente. A morte. Mas a morte a qualquer hora. Verdade. Começando agora, com o corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo então tem que ser sagrado, consagrado, inviolável. Está vendo só? Tem que ter cuidado com o nosso corpo, porque esse corpo aqui não pertence para nós, pertence a Deus. Um dia eu vou prestar conta dele também. Se eu estrago os vícios, na luz, eu tenho que entrar. Aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, ele diz: glorificai, o apóstolo Paulo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, não a você, a Deus. Honrai, glorificai, respeitai, mostre respeito para o seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. A nossa pessoa inteira, corpo e alma e espírito, foi santificada, separada para Deus. Deus nos separou para si. Pertencemos exclusivamente a Ele agora, não mais a nós, para fazermos o que queremos de nós mesmos, o nosso corpo, como instrumento de injustiça, como se eu não tivesse valor nenhum. Não temos direito de abusar de bens alheios. Fiz aqui tudo, todos os nossos corpos, todos aqui pertencem a Deus, custou um preço caro, o sangue de Cristo. Vocês, todos nós, cada indivíduo aqui, todos nós somos propriedade dele. Tá bom? Empresta, usa uma ferramenta de alguém, alguma coisa, quebra, você vai entregar quebrado? Não, você tem que entregar da mesma forma que você pegou. Foi perfeito? Então você tem que entregar perfeito para aquela pessoa que você emprestou aquele objeto. Assim somos nós também neste mundo, enquanto nós vivermos aqui. O corpo é agora um santuário de algo santo, Deus, a nova natureza divina. Em 1 Coríntios 6, 19. Vamos ver, vamos abrir lá? 1 Coríntios 6, 19. Ele diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que? O nosso corpo. O corpo da igreja, de tudo espiritual, tudo pertence a Deus. Tem um dono, e um dia Ele vai cobrar. Um dia Ele vai exigir de você como você cuidou do seu corpo, desse objeto que pertence a Ele. Você não tem o direito de estragar aquilo que não é seu. Foi comprado. Até a vida dos ímpios também teve um preço. Cristo pagou por eles. Felizes, muitos deles se arrependem dos seus pecados e se salvam. Até para condenar e punir, vai ser com justiça. Quanto mais que somos. O mundo não está nem aí. Usa o nome de Deus na boca,
mas não quer nada com Cristo. Mas o cristão, o crente em Cristo, é o contrário. Ele tem o seu nome. Por isso que o nosso assunto de hoje está sendo santificação prática. Foi tomado e possuído por outrem, porque o nosso corpo, nosso Pai e Deus, e já não temos mais direito de estragar o corpo para a imundícia. Mas o corpo não é para a prostituição. Hoje, se a gente fala perante o mundo, já vem com certos apelidos pesados. Então a gente condena tal coisa. Mas Deus condena a prostituição dos jovens. Está pecando contra a igreja, contra as famílias e perante as autoridades. É uma traição ter esse comportamento também, que Deus não tolera. O modo pede também. Cada homem tem a sua parceira, cada parceira tem o seu marido. É a ordem de Deus, eu estou aqui provado. Deus vai condenar, Deus detesta depravação, perversidade. Muitos acham que isso normal, tem divertimento ao pecado. Cuidado! Então, o corpo não é mais para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Deus é o dono do nosso corpo. Não posso estragar com coisas indecentes e pecaminosas. O corpo é para o Senhor e é do Senhor. É dele, não é nosso, para fazer o que nós queremos. Paulo diz, outra vez, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus é pureza, Deus é justiça, mas nos chamou para a santificação. A santificação acompanha a vida dos salvos também. Ele nos chamou para a santificação, para ser separado do sistema deste mundo pecaminoso, para viver para Deus. 1 Tessalonicenses, vamos abrir 4, 3 a 7. Ele diz aqui, porque esta é a vontade de Deus, que não pode ser desrespeitada, que não pode ser desobedecida. O que? A vossa santificação. Está falando para quem? Para os salvos. Porque nós não vamos santificar o ímpio, a pessoas que ainda não tomaram suas decisões a Cristo. Eles precisam da salvação. Mas ele está falando para o cristão. Que vos abstenhais da fornicação, coisa ilícita. É a ordem de Deus para ser obedecida. Falando para a sua propriedade, não propriedade alheia, mas para a sua propriedade adquirida por Ele, pelo Filho Jesus Cristo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, respeito. O que significa vaso aqui? Que põe as flores, rosas, lírios, não? O que é? O corpo, o nosso corpo, para a santificação e honra, não a paixão das concupiscências, como os gentios, que para eles tudo é normal, que não conhecem a Deus, mas vós conheceis. Cristo habita em vocês, através do Espírito Santo de Deus. O mundo usa o nome de Deus, mas a vida que vive, eles acham que tudo é normal. Alguém, um colega meu, e nós trabalhamos juntos em Santa Cruz, na prefeitura. Quantas vezes eu me preocupei, falei de Cristo para ele e tudo.
Ele até agora nunca tomou sua decisão, mas tem conhecimento. E um dia ele falou para mim que tudo que tem nesse mundo para a satisfação da carne, Deus deixou para a alegria dos homens, das pessoas. Então tem que ter um objeto para essa alegria. E o crente em Cristo não é objeto de ninguém. Somos pessoas que pertencemos, que merecem a honra, que merecem respeito, que nós temos um dono. Somos a imagem de Cristo, que voltamos agora em Cristo Jesus, que o pecado tirou, que é a herança dos nossos primeiros pais. Em Cristo a gente volta, que é a nova natureza, a vida nova em Cristo Jesus. Então, Ele quer que nós tenhamos uma vida diferente deste mundo. Ele diz ainda, que nenhum homem oprima, faça sofrer ou engane o seu irmão em qualquer assunto, ou seja, nesse assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. A gente fala que Deus é vingador, o homem não tem medo. O homem e mulher nesse mundão não tem medo. A gente faz pirraças ainda. E devia ter medo. Porque no capítulo 10, verso 31 de Hebreus, está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 12:29 diz que ele é um fogo consumidor. Em Hebreus, com ele não tem brincadeira. E a Bíblia diz também que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, o homem está muito bem avisado, como a propriedade dele, como os filhos deles, adotados em Cristo Jesus, e nos fez filhos de Deus, o seu nome, que é o único nome que não há outro, e que devemos ser salvos no seu pelo nome de Cristo. Ele, que é o único caminho, e a vida é a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim, diz ele. João 14:6. Estamos estudando a santificação prática. Honra quer dizer respeito, né? O corpo chama-se vaso, e Paulo exorta que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Honra quer dizer respeito. Os crentes devem aprender a respeitar os seus próprios corpos como templos santos. Os moços devem guardar puro esse vaso, este corpo. E as moças devem também exigir o respeito por parte dos outros, de modo a conservar puro o seu corpo para a glória de Deus. Há muitos que vão ignorar esse mundo. A gente vai passar por pouco, por tonto, por palavras humilhantes, porque esse comportamento contrário aqui é normal para este mundo, mas para o povo de Deus não é normal não, porque nós aprendemos em Cristo que Deus condena que tudo é torcido pelo maligno, que quanto mais oferece coisas da carne, mais distancia os homens de Deus. Não devemos abusar dos nossos corpos como fumo, com bebidas alcoólicas, drogas ou quaisquer outras coisas que poderiam ser prejudiciais a eles, aos nossos corpos. Assim vamos purificando-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus cada dia. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Vamos cuidar do nosso corpo, cuidando, até hoje até no alimento, nas verduras, nas frutas. As mulheres, todas as irmãs podem contar isso. Hoje tem gravado na área sanitária, que faz de tudo, sempre tem um resíduo ali, que não sai tudo, e prejudica a saúde, está causando câncer, causando muitos tipos
de enfermidades. Eu mesmo, depois que passei por esses momentos difíceis de saúde, que alguns senhores estão sabendo, meu alimento se tornou diferente. Eu sou um pouco teimoso, mas diferente. Não posso usar mais aquilo que eu gostava. Refrigerantes, nem um pouco. Ontem na casa do irmão Tiago, um culto de ação de graças. Ele refrigerante tudo. Eu tomei uns lanches e os 2 lanches. Então, com carne, é uma delícia. E também uns copinhos, 2 copinhos de sorvete. Agora eu tenho que ter cuidado. Eu não posso com nada de açúcar de cana, nada disso. Infelizmente, estou controlado, mas eu não sabia que estou com diabetes. E outros problemas sérios por parte da nossa vida. Mas agora estou indo bem, pela misericórdia de Deus. Creio que com um chãozinho de orelha, mas estou bem, pela misericórdia de Deus. Só tenho que agradecer a Deus por isso. Nós estamos estudando então a santificação prática. Assim, vamos purificando-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, em obediência a Deus. Tudo que você fizer é um sacrifício, faça por amor e obediência a Deus. Você vai ser recompensado pela sua obediência. O pai sente bem quando o filho é obediente. Cristo foi um exemplo. Eis aí o meu filho amado em que me agrado. Eu me agrado. E Cristo foi um exemplo de vida que nós devemos pôr em prática em nossas vidas aqui enquanto vivemos. Não foi somente Salvador, mas como um exemplo de vida para todos nós, para todos os santos. Procurando cuidar das coisas do Senhor para ser santo, tanto no corpo como no espírito. 1 Coríntios capítulo 7, 34. Voltando a ler esse verso, vou ler aqui para você. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. 34, quer dizer. Está escrito aqui. Primeira Coríntios, isso, 7,34. Ele diz: há diferença também entre a esposa e a virgem. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada, que é casada, cuida das coisas do mundo, em como ela pode agradar o seu marido. Mas as duas procuram viver. Olha, feliz é solteiro que vive para o Senhor, solteiro que vive para Deus, para a glória dele, esperando nele todas as bênçãos para ela e para ele. E a casada do casado, o homem e a mulher, os dois vivem para o mundo, para cuidar da família, e vivem para Deus. É uma luta, mas é gratificante, é recompensador. É uma grande responsabilidade nossa diante de Deus. Até nisso você vai ser recompensado. Nosso Deus não é igual ao homem, não. O homem explora, não é verdade? Em cada lugar há exploração, pior daqueles que não têm Deus no seu coração. Mas o nosso Deus não, que é o melhor para vocês, que ama a sua propriedade. Ele vai cuidar dela da melhor maneira possível. Depende de vocês deixar e ter vontade de contribuir com isso para o agrado dele. Não sei o que é. 8,5. Mas você sabe. Já pode terminar essa hora, mas pode explicar um pouco. Olha, eu fico por aqui. Nosso estudo de hoje foi a santificação prática. Futuramente nós vamos estudar algumas coisas duvidosas que eu não compreendo, mas Deus pôs no coração essa mensagem para mim. Como Deus escreve nas nossas vidas. Agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe de novo. Obrigado, pastor, por ter cedido um pouco do coração. Eu pertenço ao pastor, mas agradeço. Vamos lá na minha igreja também. A igreja de Cristo, né? Não se fala.
Por favor, pastor. Obrigado, que Deus abençoe. Eu pensava até que era mais tarde, né? Teve um começo, eu já li assim. Então agradecemos a Deus pela mensagem edificante sobre santificação. Eu esqueci de anunciar que a irmã Marina aí gostava tanto para estar aqui, né? Ela passou da cirurgia do olho, né, de Covid. Ontem ela não foi ontem ela não vinha. E amanhã, vamos ver, né? A irmã Maria está viajando, está lá no Pará, está só andando por lá. Né? E os outros irmãos, né? Pessoas que estão, Deus sabe, em casa. Então vamos louvar a Deus por domingo, quem quiser escolher. Se demorar para escolher, já escolhe. Oi? 368? É. Cristina, não tem problema. Não tem a Jesus, Se eu passasse o nome é família. Vamos colocar no preço aqui. 368.
Então agradecemos todos que estão aqui, que foram vão embora, vão jantar ali na janta, vão trabalhar em outras coisas, quem está corrigindo tem que ter cuidado, né? Hoje há uma exceção, né? Então, o irmão Paulo vai usar com oração e depois vamos lá juntos. Acabou de bem, então. Nosso Senhor, nosso Deus, né, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, né, por mais esse momento, na sua casa, na sua presença, por tudo que aqui foi feito, especialmente pela palavra exposta, que o Senhor possa estar usando, né, esta palavra para nos corrigir, para nos exortar, para nos animar, para demais, que possamos, né, ter o desejo sempre de estar fazendo a sua vontade, né, os seus desejos, estar te obedecendo. Abençoe o pastor Natalino, né, na sua vida, na sua saúde, principalmente, nesses momentos, o Senhor possa estar cuidando de tudo. Abençoe a sua família, a sua igreja, o seu ministério lá. O Senhor queria também sempre a força necessária, o desejo de estar buscando a sua palavra, que naquela igreja sempre pede a verdade, começa tudo bem, pedimos pelo pastor aqui, né? E o Senhor Deus abençoe cada um. E por nós, né, agradecemos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, mais pelo dia de hoje, mais esse aniversário da Maria José, que se possa fazer também, né? Vamos assim pela sua vontade. E pedimos pelos cultos de amanhã e pelas igrejas, né, que têm pregado a sua palavra, as igrejas, né, do seu vizinhança, que o Senhor possa estar abençoando a todos. E esse pedido da missão, o Senhor possa estar abençoando esse nome da setor, essa necessidade, o Senhor possa estar assim, né, preparando-nos pela sua vontade. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.